Atenção, vamos entrar no território da irreverência, por isso contém com linguagem direta e temas desafiantes. Este podcast tem um caráter meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento profissional qualificado de qualquer tipo. As opiniões expressas neste podcast podem não ser as da anfitriã ou as da Associação Ateísta Portuguesa. Saudações, caros primatas pensantes, o meu nome é Eva Monteiro e com a Associação Ateísta Portuguesa trago-vos o podcast quinzenal Homo Sem Deus. Aqui desmontamos crenças com humor, exploramos as histórias pessoais de ateus e desafiamos tabus numa sociedade cada vez mais dividida pelas crenças religiosas. Comigo hoje tenho o João Monteiro, presidente da Associação Ateísta Portuguesa, para a sua presença mensal, em que iremos debater alguns temas de interesse para a nossa comunidade. Bom dia, João. Olá Eva, bom dia e bom dia a todos que nos estão a acompanhar. Neste episódio especial, começamos com uma notícia ou curiosidade do mundo religioso, seja uma reviravolta nas tradições, eventos peculiares ou notícias criticáveis. Aqui exploramos os temas que impactam a nossa sociedade. João, o que é que nos deve preocupar nas notícias mais recentes do mundo religioso? Bem, eu vou começar por notas positivas hoje. A nível internacional, temos o ateísmo na América Latina a progredir, a crescer, como já te falámos noutros episódios, estão-se a organizar, e gostaria de salientar o trabalho do Marcos Cavalcanti, com quem também temos colaborado em alguns eventos e podcasts, que tem estado a promover o curso de extensão do ateísmo, descrenças religiosas e descrenças religiosas. Posto isto, também sabemos que o movimento ateísta agnóstico brasileiro está-se a consolidar, foi formada há pouco tempo esta associação, está-se a consolidar e está a crescer, envolvendo-se com outras organizações congêneres, tanto no Brasil como nos países vizinhos. Isto por um lado. Por outro lado também, gostaria de divulgar aqui, junto de quem nos acompanha, que a Associação de Ateus do Planalto Central Brasileiro tem também um podcast, o Ateuscast, e um dos últimos episódios foi dedicado ao tema Como Unir Ateus. E eu salientei também esta referência porque é uma das preocupações que é uma das preocupações da atualidade, tanto na América Latina como também aqui em Portugal, como iremos ver mais à frente neste episódio. Deixa-me também acrescentar uma outra notícia interessante. Isto é um projeto que ainda está a ser feito, ainda não saiu para o público, mas que irá sair para o público no final deste mês, que é uma espécie de ponte internacional entre a Europa e o Brasil, ou a Europa e a América Latina, que é um projeto que eu estou a desenvolver com o Marcos Cavalcanti chamado Debate Ateu e que irá sair no final deste mês, como referi, e que conta com uma live mensal em que vamos discutir e abrir a porta ao debate a outros ateus também para participarem, de forma a estreitarmos estas relações internacionais entre a América do Sul e a Europa e os ateus de ambas as comunidades. Portanto, mais tarde iremos ter mais novidades sobre este projeto. E essa é uma excelente notícia porque nós partilhamos a língua, partilhamos uma grande parte da cultura, e é bom ver então esta ligação que só nos fortalece a todos e irá contribuir, estou muito certo, muito convicto disto, para um mundo melhor e mais livre. E que outras notícias nos trazes sobre o mundo internacional? Pegando numa notícia do Observador, surge noticiado que o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, surgiu com uma cruz de cinzas na testa durante uma entrevista que fez no primeiro dia da Quaresma. Portanto, o Marco Rubio é católico, e para assinalar e para salientar o seu fervor religioso, colocou a cruz de cinzas. Deixa-me só salientar que isto não é a primeira vez que acontece. Noutros anos, outras personalidades, fossem políticos, fossem jornalistas, fizeram o mesmo. Eu cá em Portugal não me lembro de assistir a esta tradição. Pelo visto é uma tradição católica do que encontrei, mas nunca vi isto a ser feito, tirando dentro da igreja, mas na rua ou em entrevistas, isto nunca se viu. Mas o que eu saliento aqui é que isto é uma apropriação, independentemente da crença do entrevistado, portanto, do secretário de Estado, ser ou não uma realidade, não deixa de ser um aproveitamento também da religião para
para fazer uma conotação política, aqui uma mescla, digamos assim, uma interferência da religião na política e da política na religião. Pronto, isto deve-nos fazer pensar e é uma maneira também de promover uma religião nos meios de comunicação, que não deveria acontecer. Mas pronto, são os Estados Unidos da América a continuarem a ser conservadores e no caminho de uma teocracia. Tu achas que há uma diferença entre os países europeus e a América no que diz respeito ao nível de noção do ridículo? Será isso? Bem, até ao momento acho que sim. Até ao momento acho que sim, mas as coisas estão a mudar também na Europa. Portanto, eu acho E que esse para é o lá grande problema, não caminhamos. é? Estaremos nós Sim. também a perder a noção do ridículo. Que em Portugal ainda não vimos, mas eu acho que vamos ver, e acho que isto está cada vez mais nesse caminho. Uma das grandes discussões que acontecem nos Estados Unidos entre ateus é: devemos ou não devemos taxar as igrejas? Devemos ou não devemos cobrar impostos às igrejas? E há muitos ateus que defendem que é melhor não cobrar impostos às igrejas. Porquê? A partir do momento em que tu lhes cobras impostos, estás a abrir a porta ainda mais, estás a escancarar a porta para que eles possam criar lobbies políticos. E esta é uma das grandes questões entre os ateus nos Estados Unidos neste momento. Cobrar impostos seria justo, mas por outro lado, se agora já há uma intromissão na política, cobrando impostos eles passam a ser empresas e passam a ter lobbies oficiais, por assim dizer. E portanto é uma questão que está a ser muito bem pensada e eu não sei até que ponto é que não concordo com isso, apesar de achar injusto que eles continuem a arrecadar tantos milhões sem pagarem impostos a ninguém. Eu acho que aí do que tu disseste, a palavra-chave é oficiais. Porquê? Porque o lobby já existe. O lobby já existe de várias religiões, e basta ver, e estamos a falar do caso dos Estados Unidos, isto não é segredo nenhum, portanto, o presidente dos Estados Unidos, nomeadamente Trump, já foi, no primeiro mandato dele, esteve rodeado de pastores de várias confissões religiosas, evangélicas e protestantes. Há outros políticos que se reúnem com membros do clero católico, ou de organizações, ou para organizações católicas, e isto também está documentado, há inclusive vários documentários sobre isto, que um deles na Netflix, salvo erro, que é chamada Família, que é sobre a influência da Igreja Católica, ou de um dos ramos da Igreja Católica, junto de vários políticos. Portanto, isto acontece não só com o Presidente dos Estados Unidos, mas com outros políticos que estão no Senado, nos representantes, em vários órgãos políticos. E, portanto, esse lobby já existe na realidade. E eu acho Pois que já que existe, porque não? acho que são Sim, dois assuntos diferentes. Eu acho que deve ser taxado, entendo. independentemente do receio que possa haver daí, com o qual eu compreendo o raciocínio que tu explicaste e estou sensível ao mesmo. No entanto, sabendo que o lobby já existe, acho que o lobby também pode e deve ser regulamentado. Não sei como é que é essa situação nos Pois, Estados Unidos, eu acho que tem alguma regulamentação. Em Portugal nós queremos regulamentar, nós, portanto, dentro tanto a sociedade civil como algumas organizações políticas também querem regulamentar o lobby em Portugal e na Europa. Portanto, eu acho que essa regulamentação é importante para sabermos quem é que se reúne com os políticos, em que condições, o que é discutido. Portanto, tem de haver transparência, já que o lobby existe, tem de haver transparência nessa frente. sim, tu não consegues controlar uma coisa que está escondida, que está Uhum. underground, não é? Sim, Portanto, no fundo, também é isso que se passa com outras questões, como por exemplo a questão da droga. Como é que tu vais regulamentar as drogas leves se elas são ilegais? Não é o nosso tema aqui, nem é a nossa discussão aqui, mas eu entendo o que dizes, quer dizer, se já existe, mais vale ao menos que paguem impostos e mais vale que a gente sim. saiba quem eles são e que eles estejam sujeitos às leis que os outros também têm que seguir. Em todo o caso, vamos ver como é que isso se vai desenrolar na América, Uhum. porque a experiência que tenho, ou a impressão que tenho, pelo menos, é que as coisas demoram a chegar a Portugal, mas chegam. Mas chega. E em Portugal temos muita tendência a ficar, a ter as consequências deste tipo de evolução ou involução da sociedade americana, que neste momento, lá está, como tu dizes, está a caminhar para uma teocracia. E por falar em documentários, chegaste a ver o El Minuto Heroico. Ainda não. Tu viste? Vi 2 episódios, São vários episódios. é uma minissérie, ainda não Ok. saíram todos, tanto quanto sei, pelo menos eu ainda só vi 2. Uhum.
E não me surpreende aquilo que eu vi. Surpreende-me que estas pessoas, que estas mulheres tenham tido a coragem de falar sobre isto e de descrever ao pormenor tudo aquilo por que passaram. Mas nada do que ali está é novo. Ou seja, quando começas a ver, a ler, a ouvir sobre seitas e sobre a forma como controlam os seus membros, Uhum. rapidamente começas a ver que é a mesma coisa. As É um seitas são padrão. todas iguais. Há um padrão que se repete sempre. O não deixar as pessoas descansar, apanhá-las muito jovens, fazer-lhes muitas promessas, não as deixarem ter contas bancárias. Portanto, como é que aquilo funciona? Uma coisa muito interessante. Tu recebes, como numerária, tu recebes o teu salário e pegas nele e vais fazer uma doação. Ou Uhum. seja, tu não és remunerada. Porque se tu és obrigada a entregar o salário que recebes, entra de uma porta, sai da outra. Nem sequer tinham contas bancárias, portanto não tinham forma de sair. Depois de lá entrar, a pessoa fica completamente presa. E foi muito difícil para estas mulheres saírem da Opus Dei, e muitas delas com histórias horríveis de banho frio todos os dias, chuveiro frio todos os dias, de trabalhar horas, quer dizer, todo minuto em que elas estavam acordadas estavam a trabalhar, de serem segregadas, de serem controladas, de não poderem sequer receber um presente. Se tu recebes uma visita, que era coisa rara, porque as visitas também eram controladas, recebes uma visita, dão-te um perfume, esse perfume não vai para ti, tu és obrigada a o perfume, que depois vai para uma sala cheia de presentes do mesmo género, às quais essas mulheres nunca têm acesso. Quem tem acesso depois são as pessoas superiores e que fazem desses presentes o que bem entendem. Nada disto me surpreende e não duvido que seja verdade, precisamente porque há este padrão. E este padrão é tão típico Uhum. que acharia muito estranho se isso não fosse 100% verdade. Mas aconselho-te a ver Sim, não vou ver. e diz muito sobre isto que se está a passar nos Estados Unidos, até porque o Opus Dei está muito presente nos Estados Unidos. Nós sabemos que começou aqui ao nosso lado, em Espanha, mas o alvo é sempre o país que é economicamente mais forte. Sim. Sim, a OPS está muito ligada à parte financeira e económica dos vários países onde se integra. E o que estás a dizer vai ao encontro também do que eu tenho lido sobre o tema de investigações jornalísticas portanto, uma vez estavas a falar da questão da veracidade do documentário, as duas coisas complementam-se e vão ao encontro uma da outra, portanto, estou confiante que sim, mas irei, obviamente, quando saírem os episódios todos, assistir ao documentário, que já tínhamos aqui falado dele num outro episódio. Posto isto, a outra notícia que trago, e já que estamos a falar de teocracias, vamos para o Vaticano. Vamos para o Vaticano porque uma das notícias que trago é que pela primeira vez uma mulher foi eleita, foi escolhida para governar o Estado da Cidade do Vaticano. Essa mulher é Rafaela Petrini, é uma freira franciscana e foi durante muito tempo o braço direito do anterior governador do Vaticano. Portanto, é uma pessoa que está por dentro da governação, conhece os cantos à casa, como se costuma dizer, e podemos olhar para esta notícia com um olhar cínico, ou podemos ver o que é que há de bom aqui. E o que eu retiro de bom aqui é que, obviamente pode ser uma manobra de marketing, mas o facto de termos pela primeira vez uma mulher a governar um Estado do Vaticano, que é uma sociedade, uma realidade machista, porque é só de homens, é de homens para homens, essencialmente, porque é o clero, é do clero que estamos a falar, e temos uma mulher à frente, independentemente, volto a dizer, da parte da visão cínica ou de como queremos olhar, é um bom sinal estar a ser colocada uma mulher a governar esta cidade. Mas pode ser uma manobra de marketing, mas pode também ser uma mudança dos tempos. Vamos ver o que é que vai sair daqui para a frente. Será só uma manobra de marketing, não é? Duvido que seja uma mudança dos tempos. Uma sociedade patriarcal não se faz só com homens. Faz também com as mulheres que saem beneficiadas dessa sociedade patriarcal. E é importante notar isso. Uhum. Nós, quando vemos uma mulher a assumir este tipo de cargos, a pertencer a este tipo de organizações, essa mulher está a beneficiar do patriarcado, está a proteger o patriarcado, Uhum. porque lhe dá jeito. Não está a lutar pelos direitos das outras mulheres. Eu, quando vejo o percurso desta senhora, desta freira,
francamente não vejo como é que ela vai mudar, seja o que for, ou vai estar a defender as mulheres e os direitos das mulheres neste tipo de organização. É uma pessoa que ensinou doutrina social da Igreja e Sociologia da Saúde no Instituto Camiliano de Pastoral da Saúde. Portanto, ela é doutorada em Ciências Sociais, mas vamos ver onde? Na Pontifícia Universidade de São Tomás Uhum. de Aquino. Portanto, não estamos a falar de uma pessoa que vá ter umas ideias muito avançadas. Se calhar, e isto já é a minha cabeça a ser muito pessimista, porque eu estou aqui para dar o olhar cínico, eu acho que esta pessoa provavelmente vai ser mais machista do que os homens que lá estão. Iremos ver se eu tenho ou não razão, espero que não, se calhar até vai para lá fazer uma obra muito boa e vai avançar muito aquilo que é a sociedade interna e as maquinações internas do Vaticano, mas eu duvido, sinceramente. É o tipo de mulher que tem que ser mais patriarcal do que o patriarcado para sobreviver e para subir. Tu não sobes neste tipo de organizações a ser contra a Ah, organização. claro Tu que não. sobes a baixar a cabeça à organização. Portanto, não estou com muita esperança que esta senhora vá fazer uma diferença, senão para pior. Iremos ver como é que ela se apresenta. Mas ainda ao encontro do que estás a dizer, claro que sim, porque a Igreja Católica é uma instituição hierárquica, muito hierárquica, que apela à subserviência dos seus seguidores, tanto homens como mulheres, mas ainda mais de mulheres, portanto, pode ser que sim, que seja esse o rumo, mas vamos ver. E também não esquecer que isto é um cargo administrativo, não é? Portanto, o poder de influência dela para mudar o que quer que seja no pensamento É é limitado. muito pouco, é limitado, sim. Mas vamos ver o que é que sai daqui. Ainda continuando no Vaticano, a notícia do último mês está relacionada com a saúde do Papa. E surgem aqui várias questões: quem é que lhe poderá suceder, por um lado. Um ponto que eu destaquei aqui é de como já se está a capitalizar isto. Quer dizer, eu costumo dizer que há dois pesos e duas medidas, ou uns têm. Costumo dizer que não, é um ditado popular, não é? Há dois pesos e duas medidas, que uns têm a fama, outros têm o proveito, e a gente associa muito o judaísmo à avareza, obviamente são preconceitos, são estereótipos, à avareza, à ideia de fazer dinheiro a todo o custo, não sei o quê. Mas depois olhamos para os católicos e é a mesma coisa. É a Não mesma é coisa. pior. Então ainda o homem está vivo e já estão a capitalizar a doença dele com o lançamento de livros. Um deles, isto também saiu nas notícias, portanto, que é o Antes de Tudo Pertencer a Deus, Exercícios Espirituais com o Papa Francisco. Isto já começa, já são jornalistas a ir para o Vaticano a acompanhar, temos jornalistas portugueses a acompanharem logo o que está a acontecer. E isto, os meios de comunicação também lucram com isto. É lucro, quer dizer, o homem está vivo e já estão a lucrar uns dias sem as notícias de como ele está para morrer, outros dias sem notícias de como ele já está a melhorar, felizmente. Depois volta a dizer que estão a piorar e depois, olha, no outro dia já são as melhoras novamente. E é uma coisa engraçada. Todos os dias há procissões das velas, não é? Porque agora é diário no Sim, Vaticano. sim, Nós fizemos há pouco tempo mais um episódio, não é um episódio, mais uma sessão do Clube de Leitura Ateu Antídoto, liderado pelo João Sequeira, em que comentamos isto precisamente a propósito do livro que estávamos a abordar, do João sim, Ilharco, Fátima Desmascarada, e o João Sequeira, que é arqueólogo, mencionava, vocês sabem, que isto produz centenas de quilos de lixo diariamente. Cada procissão das velas, as velas são todas fabricadas, ou melhor, não são as velas, são os copinhos onde eles levam as sim, velas, aquilo é tudo plástico. É tudo plástico, vem tudo no mesmo sítio, que é um país asiático, que toda a gente conhece, e depois vai tudo para o lixo. Aquilo vai tudo para o lixo. A única coisa que estão a fazer é destruir o ambiente. Não estão a fazer mais nada senão e a lucrar, não é? Porque todos os dias claro. vais comprar um copinho novo. Não é só os livros, é todo aquele turismo religioso que se passa no Vaticano e que é desenfreado pelo lucro e sem nenhuma atenção sequer ao meio ambiente, que é uma coisa que me incomoda bastante, porque eles podiam usar outro tipo de copos para as velinhas, não é? Podiam usar velas reutilizáveis, daquelas de LED, quer dizer, se vão lá todos os dias, para que é que vão acender É uma coisa que me incomoda. Eu vou-te fazer esta pergunta porque, pá, responde-me se conseguires. O homem não devia estar internado na basílica? Ou que eles rezam pelo homem
Não era interná-lo numa basílica em vez do hospital? Ele está no hospital. Quem é que lhe está a salvar a vida? Não são as máquinas? Não é a tecnologia? Não é a ciência? Não são os médicos? Para que rezar? Rezar implica que tu consideras que o teu pedido a Deus vai fazê-lo reconsiderar aquilo que é o seu plano inefável. Onde é que está a lógica disto? Consegues explicar-me isto porque eu nunca consegui entender? Não tem lógica nenhuma, mas, como tu dizes, é um pensamento muito comum com o qual as pessoas são mentalizadas desde o início. Faz parte. Não conheço nenhum crente, seja católica, protestante, evangélico, quer que seja, e mesmo de outras religiões não cristãs, que quando não estejam doentes ou passar por qualquer aflição, que não rezem a Deus. Até no desporto. Rezam para que a bola entre na baliza. Agradecem a Deus quando marcam um gol. Isto não faz sentido nenhum, como se a intervenção humana, como se nós não fôssemos agentes. Isto é uma das várias coisas que eu critico na religião, é que tira a agência ao homem e à mulher, ao ser humano. E como se o ser humano não fosse capaz Pior de do que fazer isso, nada. tira a responsabilidade. Também, eu não sei se é pior, é verdade que tira a responsabilidade, mas eu acho que pior é tirar a agência humana. Quer dizer, parece que nós somos marionetas nas mãos de alguém que controla, que coordena os fios, nos faz mexer e que nós não temos agência nenhuma. Quer dizer, retira-nos a capacidade de agir. Ou melhor, continuamos com a capacidade de agir, mas retira-nos a consciência da capacidade de agir, que somos capazes de influenciar e de mudar as coisas e de atuar. E obviamente que quando estamos doentes, vamos ao médico. Quando tu dizes, será que que ele não devia estar internado só na Basílica, uma vez que acredita em Deus e que pede a Deus para melhorar e que as pessoas rezam para que ele melhore? Eu aqui tenho ideias divididas, porque por um lado acho que sim, acho que já que as pessoas pensam nisso, então devem ser coerentes e quando estão doentes não devem ir ao médico, devem rezar, mas por outro lado eu sei que isso lhes faria mal, porque sei que, e mais uma vez mais recorrendo a um ditado, a oração é a melhor maneira de não fazer nada e mesmo assim ainda pensar que se está a ajudar. Sim. Pronto, e é mesmo isso, quer dizer, se vamos pedir às pessoas para serem coerentes e não irem ao médico, elas só vão piorar, porque não ir ao médico não vai resolver nada. Se Não, só a estiver com as coerência aqui era orações. não rezar. Ora bem, não é? Isto é só Pois. ironia, porque a coerência Sim, claro. seria não rezar. A coerência seria não acender velas. Ainda Claro. nessa mesma sessão do Clube de Leitura Ateu, eu referia, nós somos tão cognitivamente dissonantes que as pessoas vão acender velas do pé. Portanto, no formato. Uma vela votiva no formato. Dói-me um pé. Vou acender uma vela à Nossa Senhora de qualquer coisa com uma vela do formato do pé, porque a Nossa Senhora poderá não saber onde é que me dói. E por isso eu vou acender já agora. Olha, está aqui, é uma cabeça. Está-me a dor a cabeça, tira-me a dor de cabeça. É um pensamento, muitíssimo mágico. Primitivo. Mas não é só um pensamento mágico. Quer dizer, há pessoas dentro da Igreja Católica altamente educadas na teologia e que não têm este tipo de pensamento mágico. Este é o pensamento mágico corriqueiro, contratual. Eu dou-te um pé de cera e tu dás-me saúde no meu pé verdadeiro. Eu dou-te uma cabeça de cera e tu... Portanto, é um fetichismo. Que é pagão, nem tão pouco é da doutrina real. Ora bem, vamos outra vez para aquele assunto, quem é que define o que é real numa doutrina que é inventada, mas naquilo que é a doutrina reconhecida da Igreja Católica. Mas que, por outro lado, não deixa de ser, como é um negócio, não deixa de ser incentivada. Essa parte do incentivo a este tipo de ação já não é dissonância cognitiva. Já é hipocrisia, já é interesse financeiro. A dissonância cognitiva está do lado do crente. Do lado de quem incentiva isto, só há a sede por ganhos monetários. É verdade, estamos de acordo nisso. Tenho que arranjar um gajo que esteja em desacordo para vir cá ao podcast discutir comigo. Nós já vezes fazemos debates. Estamos de acordo, isto assim não pode ser. E que outras notícias temos para hoje? Bem, eu sei que houve um vídeo, sim, com umas declarações do Papa, se conseguires recuperar isso. É uma notícia da SIC Notícias, vamos passar aqui só um excerto. Agradeço do fundo do coração as orações que estão a fazer pela minha saúde a partir da praça. Acompanhar-vos-ei a partir daqui. Que Deus vos abençoe e que a Virgem vos proteja. Obrigado.
Se noutras fases da Igreja Católica em que o Papa, da altura, esteve doente e morreu, aconteceu com quase todos eles, não é? Dado que eles, quando vão para o cargo, já são pessoas idosas normalmente, nunca houve tantos meios para disseminar notícias e, portanto, estamos a assistir à primeira vez em que a morte iminente de um Papa é e pode ser tornada numa telenovela. É isso a que estamos a assistir. Sim, vamos ao encontro do que estamos a falar há bocado. Eh, e a questão aqui que se tem colocado, uma das várias questões, é quem é que lhe irá suceder. Temos em Portugal uma pessoa que eu considero que está bem posicionada, o Manuel Clemente. Vamos ver. Também a nível internacional há outros nomes, quer dizer, isto tem-se debatido tudo e mais alguma coisa, não sei da tua perspectiva, o que é que tu pensas sobre o assunto? Isto quase que se pode fazer apostas, eu acho que é outro mercado, já que há bocado estamos a falar na capacidade de fazer negócio, acho que não tarda a haver apostas sobre quem é que poderá suceder a este Ah, de Papa, porque certeza que já há. é sempre uma incógnita e gera grande debate. Qual é que é a tua perspectiva sobre isto? Achas que vai ser português? Se vai ser internacional? Qual é que é a tua Quando há uma perspectiva sobre o oportunidade assunto? de negócio ilícito, não pode ser sempre as mesmas máfias a fazer o negócio. Deve haver gente a fazer apostas ilegais, só não falem com o Grila nem com o Numeiro, não é? Mas Pois. deve haver gente a fazer apostas ilegais acerca de quando é que o Papa vai morrer, em que circunstâncias. Vai ser assim, tipo jogo de futebol. Eu não desejo que o Papa morra, mas também não tenho por ele nenhum amor específico, quer dizer, não me nunca gostei muito do senhor, mas também não gostei dos que o antecederam, portanto, são papas, são bispos, representam tudo aquilo que a mim me incomoda, pelo que a morte do Papa em si, só essa notícia, não é nem má nem boa para mim, é-me indiferente, quer dizer, a seguir vem outro. Mas do ponto de vista do que é que vai acontecer, desagrada-me que ele morra, porque aquilo que eu vejo, aquilo que eu leio, é que pela primeira vez a maior parte dos bispos que vão votar neste conclave não são europeus, são de países africanos, em que a Igreja cresceu exponencialmente nos últimos anos, como tu aliás já referiste, com concordatas vergonhosas. E por isso preocupa-me que numa fase de crescimento desta religião em países africanos, sejam bispos africanos que possivelmente irão suceder a este Papa. E porquê? Porque para ter havido este crescimento exponencial desta religião naquele continente, esse crescimento foi feito à base de uma versão do catolicismo retrógrada, fanática. Nós sabemos que em muitas ocasiões foram bispos que instruíram as pessoas em vários países africanos a não usarem contraceptivos, porque era isso que até causava o vírus da SIDA, porque até era isso que era o pecado mortal que os iria prejudicar. Por isso, desagrada-me, porque apesar de eu olhar para os bispos na Europa e dizer vocês são todos uns grandes hipócritas, vocês devem ser todos mais ateus que eu, pelo menos, como têm menos fé, eu vou mesmo dizer, como têm menos fé, também são pessoas mais razoáveis. Se nos calha agora um Papa a quem falta essa razoabilidade que o tempo confere às religiões, se calhar vamos ter uma igreja mais poderosa, mais incisiva, mais controladora, mais tudo aquilo que nós temos vindo a combater desde a Idade Média. E isso preocupa-me muito. Pois, se as coisas seguirem esse rumo, a mim também me preocupa e acho que nos deve preocupar a todos. Eu, obviamente, quando surge esta situação da escolha de um sucessor do Papa, é uma questão geopolítica, como estarias também a encaminhar-te nesse sentido, nessa interpretação. É uma questão de interesses pessoais, interesses de ideias, um confronto de ideologias dentro do próprio Vaticano. É muito complexa essa escolha. Mas se aconteceu o que estás a dizer, é preocupante, não só pelo rumo potencialmente conservador que daí virá de vir, da falta de razoabilidade que também mencionaste, e do que é que isso poderá querer dizer, para os escândalos que ultimamente têm surgido no seio da Igreja Católica. E estou a lembrar-me, concretamente, porque já temos vindo a falar isto em vários episódios, dos abusos sexuais infantis. Porque também aconteceram
em África, como aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, etc., e que têm vindo a ser denunciados. Em África, essas denúncias não têm vindo a ser feitas, porque as pessoas não têm um grau de liberdade suficiente, as vítimas, estou a referir-me às vítimas, para poder denunciar. E não, por um lado, não têm esse grau de liberdade, e por outro lado, não têm acesso aos meios de comunicação para fazer as denúncias, ou aos meios devidos. E, portanto, são países onde esses casos continuam a ser abafados. E falo da África, como posso falar da Ásia, etc. E isto remete-nos também para a questão da concordata que também mencionaste, porque as concordatas têm vindo a ser assinadas nos últimos anos, tanto em países asiáticos como africanos, ou melhor, em países onde ainda não havia uma concordata, pelo menos estão desenvolvida como as que têm vindo a ser assinadas. Um dos pontos que lá está mencionado é precisamente o de controlar as denúncias desses abusos sexuais infantis. E isso é preocupante também por aí. O que nos remete para a situação em Portugal, para as notícias em Portugal, em que o Grupo Vita, que está a acompanhar estes casos de denúncias em território nacional, surgiram notícias relacionadas com isso novamente, e eu aproveito para fazer um ponto de situação, porque eu tenho-me comprometido a acompanhar estes casos, porque o que me tem preocupado é que das centenas de casos, milhares de casos, aliás, que vinham a ser denunciados, foram reduzidos para centenas, depois para dezenas, e o ponto de situação atual é que no último mês houve um aumento das denúncias de número de vítimas de abusos sexuais dentro do seio da Igreja Católica, que subiu para 124, foi as notícias mais recentes, os dados mais recentes das notícias. Foram formalizados 61 pedidos de compensação financeira e desses 61, 27 processos já estão a ser analisados até ao momento. Portanto, falta analisar todos os outros. Também gostaria de mencionar que, como já tenho dito, não é fácil as pessoas, as vítimas, chegarem-se à frente, dar a cara pela situação, porque têm traumas ainda não os ultrapassaram, porque têm vergonha de serem descobertos, de ser descoberta a sua identidade. Portanto, não é um processo fácil, ninguém tem interesse em dizer que foi vítima destes abusos sexuais e, portanto, isto também dificulta os pedidos de compensações, seja financeira ou outras. Portanto, isto para os mais cínicos que acham que isto é tudo por dinheiro. Aliás, muitos dos pedidos de ajuda que têm sido pedidos é de reduções com apoio psicológico, ou seja, nem é tanto o dinheiro, é mais o apoio psicológico. E para terminar, gostaria de informar quem nos está a acompanhar e que, se infelizmente foi vítima de abuso sexual na igreja, se fossem adulto ou quando criança, que os prazos para pedir a compensação financeira terminam a 31 de março, portanto já no final deste mês. Portanto, isto também são outros dados da notícia que foram divulgados recentemente. Há notícias que dão conta de uma estimativa de 1 milhão de euros de gastos para a Igreja para compensar estas pessoas. 1 milhão de euros a dividir para esta gente toda. Isto é dinheiro que estas pessoas querem. As pessoas querem justiça e não Claro. podem meter aqueles padres, aqueles pedófilos na prisão. Por isso, contentam-se com, enfim, meia dúzia de tostões que lhes calhe, que é muito pouco, que não cobra nada, que nem tão pouco lhes vai chegar sequer para eles terem verdadeiramente ajuda psicológica qualificada, porque pessoas, francamente, psicólogos que estão dentro da igreja, que estão dentro deste tipo de instituições, não estou a falar só da Igreja Católica, psicólogos que estão ligados a religiões, não são pessoas qualificadas. Lamento, não os considero. Esta é uma posição pessoal, não é a posição da Associação Ateísta Portuguesa, certamente, mas a minha posição pessoal é esta. Se tu vais a um psicólogo que te vai falar de Deus, que te vai falar de religião, que te vai falar de uma doutrina religiosa qualquer, não é um psicólogo, é um catecista. Não, essa pessoa não está a utilizar a qualificação que obteve na sua área de formação científica. Portanto, não me parece sequer que seja um bom caminho continuar a tentar doutrinar estas pessoas. Já sofreram que chegue, era deixá-las em paz e deixá-las procurar, Sim. com o dinheiro da igreja, profissionais que realmente Sim, as é isso que eu pudessem ia acompanhar. dizer. Poderia haver uma subvenção no sentido de as vítimas que procurassem ajuda psicológica receberiam a conta e a conta era passada à igreja e a igreja pagaria, pronto, e isso E a pessoa vai ao evitaria psicólogo que quer. Exatamente, vai ao psicólogo que escolhe, sim. Isto, Esse seria o melhor. 1 milhão. Não 1 é milhão, João. nada. Não é nada 1 para a milhão, resolvia-te igreja, a não é nada vida. para a igreja.
A Se mim, tu recebesses 1 milhão, uma... deixavas de trabalhar? Ficavas a viver desse milhão o Não, resto da não, vida? Não, não. então quer dizer, uma pessoa não conseguia ficar sem trabalhar para receber 1 milhão. Imagina estas pessoas Pessoas todas. todas a dividir por dois. Não. E é muito Isto pouco é mísero. no dinheiro que a Igreja tem. Pronto. Porque é que a Igreja está a fazer, a Igreja Católica está a fazer estas concordatas com os vários povos? É porque são tantas as vítimas, algumas delas ainda vivem, algumas já, entretanto, infelizmente já faleceram, mas são tantas as vítimas que ainda estão vivas, passaram por isto, que se tivessem de pagar todas essas vítimas a nível global, a nível de pessoas que habitam no planeta, que foram vítimas de abusos sexuais de menores, enquanto menores, ou até na vida adulta, que aí sim o rombo financeiro da instituição seria muito grande. E são essas contas que eles fizeram e que veem que estariam em dificuldades financeiras, que perderiam muito, não queriam ficar pobres, e se ficassem não há problema nenhum, não haveria problema nenhum, porque é essa a mensagem que eles passam. Portanto, lá está, mais uma vez, deveriam ser coerentes, mas obviamente que tendo os cofres cheios querem mantê-los dessa maneira. Mas pronto, é o que existe. E Há por uma falar. notícia, Diz. deixa-me só referir isto, há uma notícia que indica que no dia 6 de junho realiza-se uma Assembleia Geral para aprofundar a forma de tratar este tema. Creio que será uma Assembleia Geral da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal. E nós cá estaremos em junho também, na nossa sessão mensal, para comentar o que quer que saia desta Assembleia e que espero que não tenho grande esperança que saia daqui vergonha na cara, mas enfim, pode ser que alguma coisa aconteça de positivo e que avance este processo, que há notícias que indicam que eles calculam que vão demorar 1 ano a fazer este tipo de pagamento. Ou seja, se calculam que vão demorar 1 ano, vão demorar 3. E pode ser que, entretanto, mais algumas destas pessoas morram, que é para eles pouparem os tostões, ou que desistam, ou que saiam do país. Portanto, tudo isto no direito chamam-se manobras dilatórias e é vergonhoso. Poderá não ser ilegal, mas é vergonhoso. E devia dar aos crentes uma boa imagem daquilo que é a instituição a que pertencem. Queridos primatas pensantes, se estão a gostar deste episódio, sigam-nos nas redes sociais da Associação Ateísta Portuguesa para mais conteúdos exclusivos. E para se manterem atualizados, visitem aateistaportuguesa.org e não se esqueçam de deixar uma avaliação de 5 estrelas na vossa plataforma de podcasts preferida. Ajudem-nos a chegar a mais ouvintes. Estamos a falar de dinheiro, e por falar em dinheiro dentro da Igreja Católica e maneiras de fazer dinheiro, e é disso que temos estado a falar essencialmente nas notícias de hoje, tanto a nível internacional como nacional, a nível da procissão de velas, que também já mencionaste. A procissão passa a realizar-se durante todo o ano, em vez de que era feito até agora, que era entre a Páscoa e o Advento. E porquê é que há essa alteração? Porque tem havido um aumento de crentes a participar nestas procissões de velas, aumentou o interesse neste tipo de iniciativas e, portanto, a Igreja viu aqui, mais uma vez, uma fonte de receitas. E em vez de fazer num período concentrado de tempo, vai alargar para o ano todo e assim aumentam as fontes de receitas para todo o ano. Portanto, as religiões são um negócio, essencialmente, escondendo-se por trás a importância de apoio psicológico, social, emocional às pessoas, mas na realidade o que subjaz a isto tudo são questões financeiras, é vontade de enriquecer. Mas a vontade de enriquecer não é só característica da Igreja Católica. E eu não quero estar sempre a tocar nos mesmos, sempre a focar nos mesmos, parece que tem alguma coisa contra a Igreja Católica. Não, nós aqui, na Associação Ateísta, comentamos todas as religiões. E por isso é que agora vou falar da Igreja Evangélica. Surgiu também uma notícia de um pastor evangélico de Vila do Conde que explorou imigrantes. Até foste tu que partilhaste esta notícia comigo há recentemente pouco tempo. Não sei se querias aprofundar um bocadinho isso. O arguido, portanto, este é um fundador de uma comunidade evangélica em Vila do Conde, que está acusado de explorar imigrantes que queriam legalizar-se em Portugal, e está acusado de 3 crimes de auxílio à imigração ilegal qualificado, um crime de falsificação de documentos e um crime de falsidade informática. O que é que isto significa? Significa que o senhor estava a utilizar informações falsas para tentar legalizar estas pessoas e a cobrar avultadas quantias de dinheiro a estas pessoas desesperadas
que querem simplesmente uma vida melhor e querem permanecer no país. A notícia diz-nos que, de acordo com a acusação do Ministério Público citada pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto entre os anos de 2015 e 2018, o arguido atuou com o propósito de obter dividendos às custas de 3 ofendidos, cidadãos brasileiros, igualmente frequentadores de comunidades religiosas, e sob o falso pretexto de os ajudar a entrar e permanecer em Portugal. O acusado aliciou-os a entregar-lhes quantias monetárias como condição da obtenção da documentação de legalização. Elaborou documentos falsos que apresentou nas autoridades nacionais, inscreveu dados falsos na aplicação SAPA, manteve os ofendidos alojados em local destituído de condições de habitabilidade, higiene e dignidade. Ainda contou com a colaboração da esposa. Estamos a falar de uma rede de tráfico humano. Sim. É isso, não é mais nada. Quer dizer, isto podemos ler a notícia e tentar não olhar para aquilo que é tão berrante. É uma rede disfarçada de religião para sacar dinheiro a pessoas desesperadas e depois traficá-las, porque a partir do momento em que tu mantens as pessoas em situação de alojamento insalubre, o que é que tu estás a fazer? Estás a controlar essa pessoa. Quem não tem condições de vida, quem não tem dinheiro, quem não tem nada, está numa posição em que não tem vontade, não tem agência. E isto acontece com frequência. Nós falávamos há pouco da Opus Dei e daquilo que se passa dentro da Opus Dei em relação às numerárias, mas isto é comum a tantas instituições religiosas e qualquer um chega aqui e noutro país qualquer. Diz que recebeu uma revelação divina, vou abrir aqui uma igreja, uma instituição qualquer, depois a denominação é fácil de sacar uma denominação cristã qualquer, também ninguém sabe muito bem a diferença entre elas. Fazes meia dúzia de discursos, como nós vemos na internet tantas e tantas vezes nas redes sociais, está empestado, até crianças já fazem esse tipo de celebração religiosa. Sacas dinheiro às pessoas, enriqueces, não pagas impostos porque é uma religião e está tudo bem, porque nós protegemos a liberdade religiosa a todo o custo, mesmo quando isso inclui crimes. E quando depois as pessoas são julgadas por esses crimes, a leitura é, mas isso não teve nada a ver com a religião, aquilo que ele estava a fazer não era religião, não era, isso era uma pessoa que é responsável pelos próprios atos, não foi no seio da instituição, não foi, porque é através da religião, é através das instituições, é através da autoridade de que se investem que estas pessoas conseguem fazer estas burlas. Onde é que está a raiz do problema? A raiz do problema está na burla principal, que é a religião. Sim. O que mais me chocou nesta notícia foi o dinheiro envolvido, 1.500 euros a cada pessoa. E atenção, que isto foram só as 3 pessoas que fizeram denúncia. Certamente que... Poderá claro que ter sim. havido muitos mais. PJ não brinca. 1.500 euros para pessoas que vêm de uma situação difícil, que estão a tentar mudar para um país para tentar encontrar situações melhores, de realidade melhor. Que acreditam mais uma vez, e este é o que me irrita e que me indigna, vão pedir ajuda a pessoas de uma determinada igreja, neste caso evangélica, porque confiam nelas. São pessoas de confiança, quem depositam confiança. Isto também devia ser crime de abuso de confiança. É. São pessoas que estão ali para não pois, serão mas indiciados por isso, não está na condenação. Não está, pois, mas é, quer dizer, e estas pessoas que se advogam numa maior moral superior, que estão ali para ajudar, que são representantes de Deus na Terra, o que é isto? E aproveitam-se assim das pessoas, da fragilidade humana, pessoas que já estão numa situação complicada. Isto é completamente, tudo isto é desumano nesta notícia. Tanto esta parte que eu estava a dizer, como aquela que tu mencionaste, e eu vou citar. Colocaram pessoas com condições, com parcas condições de habitabilidade, higiene e dignidade. A falta de humanismo disto tudo. Epá, a sério, eu fico completamente indignado. Mas queres apostar que o pastor é capaz de agora vir justificar tudo o que fez com a própria religião? Porque depois é isto, tu podes interpretar a religião da forma que tu quiseres e se calhar ele até tem uma justificação religiosa para tudo o que fez. E é por isso que as pessoas continuam a cair e continuam a desculpar tudo. Olha, eu sei que isto está completamente fora da nossa lista de temas para hoje, mas eu tenho que te mostrar e Sim, eu quero a mas tua reação.
Eu tenho a certeza, isto é assim uma coisa muito nicho, e eu tenho quase a certeza que tu não ouviste isto. Portanto, eu vou-te mostrar só mais um vídeo, vou partilhar e eu Força, quero vamos a isso. a tua opinião acerca disto. Ora, vamos só ver aqui. Os nossos ouvintes só ouvem, não veem, mas eu depois partilho o link para vocês verem, porque isto é incrível. Gente, aconteceu um fenômeno no mínimo estranho aqui no nosso mosteiro, um fato no mínimo curioso. No primeiro dia de carnaval, esta imagem belíssima, por sinal, que nós temos aqui no nosso mosteiro, ela começou a soltar a tinta. Você vai ver imagens disso aqui e imediatamente nós entramos em contato com o fabricante, com o artista, para saber o que estava acontecendo. E ele ficou atônito, ele disse: isso nunca aconteceu. Esta tinta ela só sai com solvente. Eu não tenho explicação para o que está acontecendo. Isso aconteceu logo no início do carnaval e falou muito aos nossos corações. Você pode ver nas imagens o que aconteceu. Inclusive eu vou colocar aqui o áudio do fabricante para que você entenda um pouco do mistério que nós estamos, que nos envolve. Irmã querida, minha irmãzinha, eu não consigo entender. Eu não consigo entender porque essa tinta ela é a base de solvente. Ela, depois que seca, para tirar no solvente, nossa, é horrível. A mão mesmo. A mão, se você passar ela na mão, colocar ela na mão, ela não solta com água. Ela fica 2 dias na sua mão, colado. Irmã querida, não tem explicação, não tenho o que dizer para você, eu tô sem palavras. Eu não tenho o que dizer para você. Se eu for ter que levar aí, né, isso para você ver, entendeu? Se eu vou mandar a composição da tinta para você ver a base de solvente, não tenho o que dizer para você. Ela não poderia soltar de forma nenhuma. Nunca aconteceu isso. Nunca. Mas você fique tranquilo aí, né? Qualquer coisa a gente vai até aí, a gente vai arrumar, a gente vê, tá? Você deixa assim por enquanto, deixa aí para ver o que vai acontecer, mas até de preferência, não tira mais, irmã querida, deixa para nós ver o que vai acontecer, minha irmãzinha. Para nós é um sinal do céu. Esse tempo de carnaval, como diz Santo Agostinho, nós vemos aí os sacramentais de Satanás. Nós vemos o nosso Cristo, a nossa fé, ser motivo de zombaria, de chacota. Nós vemos as profanações, as blasfêmias que acontecem em plena Sapucaí, em tantos lugares. Estava correta, João. Ainda não tinhas visto? Só tinha visto uma parte, um excerto muito curto, não tinha visto Viste nas redes sociais, esta então? informação tão longa. Pois, vi nas redes sociais eu fui ver ao YouTube. não vi a resposta. E não vi a resposta do senhor que fez a Irmãzinha estátua querida. lá do. Queres-te rir agora? Sim, Ou queres-te rir mais tarde e comenta já? Epá, eu comento já, não, há aqui tanta coisa a comentar. É um excerto tão curto e ao mesmo tempo com tantas camadas. Então é desde uma explicação óbvia, quer dizer, aquilo está tudo para quem só está a ouvir o que assistimos, para além da conversa, a nível de imagens, tínhamos uma freira a falar junto a uma representação, uma espécie de estátua de um Jesus crucificado, que estava ele com um aspecto todo... Flagelado, completamente flagelado. Aquilo. Eu não sei, ele Flagelado, nunca na vida podia morrer crucificado. Ensanguentado. Se estivesse com tantas feridas no corpo, morria, mas era das hemorragias. Pois, morria, exatamente. E estava a comentar o que acabámos de ouvir. Esta era a imagem. Quer dizer, podemos comentar isto como má qualidade do trabalho feito e, portanto, aí a tinta soltar-se. Devido ao calor, também libertar-se parte da tinta. Há aqui várias explicações naturais que não justificam qualquer explicação sobrenatural como aquela que estava a ser dada e entendida pela freira, nomeadamente de dizer, e este é o outro ponto, que isto é um sinal do céu. Vejam uma coisa fantástica, quer dizer, não há fenómenos de condensação, não há fenómenos de tinta a escorrer por causa... Não há mão humana, não há nada. Aliás, isto lembra-me aquela estátua que sangrou sangue também há um mês, ou o que é que foi. E depois vai-se a descobrir que o sangue era da própria pessoa dona da estátua, da que estava responsável pela estátua. Mas há outra santa que também dava mel, há uma santa que dava azeite. Sim, isto dá para uma mercearia, pá. Isto dá para uma mercearia. Mas pronto, e a senhora agora aqui voltando aqui ao nosso caso da freira, a dizer que no carnaval... Isto por acaso que foi no carnaval, vejam lá. Em que há muita zombaria sobre Jesus e não sei... a fazerem-se de vítimas. Isto também é vitimização, porque a vitimização depois também atrai aqueles que os vão proteger ou defender na praça pública. Portanto, a vitimização é muito útil para atrair seguidores e para reforçar aqueles que já os seguem. Isto tem muitas camadas. Não deixa de ser engraçado. Não é mais comentar, mas há muita coisa. É engraçado para nós que estamos de fora. Porque a primeira coisa que te surgiu foi há explicações naturais, porque o biólogo, o cientista, a primeira coisa que pensa é há explicações naturais.
Eu, que vim de filosofia, não é? E que tenho outras andanças profissionais, a primeira coisa que eu pensei foi pois, deste-lhe um banho de qualquer coisa vermelha. E não é preciso explicações mais nenhumas. Deu Sim, jeito, sim. fez-se. É mais uma burla disfarçada de espiritualidade, é mais uma forma de ganhar visualizações, é uma forma de ganhar adeptos, como tu dizes também. Mas vamos prosseguir, já sabemos que isto é comum. Foi engraçado ter sido no Carnaval. Foi um circo. O verdadeiro circo é este. Deixem as pessoas dançar, deixem as pessoas sambar, deixem as pessoas sambar meias despidas. Faz todo sentido porque está um calor fenomenal no Brasil. Dispam-se, dancem Uhum. e sejam felizes. Tendo terminado então as nossas notícias para já, e há uma fartura enorme delas, por isso para o próximo mês teremos mais, este mês traz-nos um livro, uma sugestão, certo? Sim, o livro que trago agora para este mês é A Fabricação de Fátima, de Próspero Alfarique, pela editora Delfos. Bem, vamos começar pelo autor. O autor foi um professor na Faculdade de Letras da Universidade de Estrasburgo, viveu entre 1876 e 1955, tem uma história de vida interessante. Ele veio de uma família católica devota, muito devota. Ele próprio também o era. Foi estudar num seminário, seguiu a vida religiosa, mas a certa altura, e obviamente eu estou aqui a abreviar e a simplificar um bocadinho a história, mas a certa altura ele pôs em causa a doutrina que seguia e acabou por sair. Tornou-se historiador, defendeu a sua tese de doutoramento na Sorbonne sobre a evolução do pensamento de Santo Agostinho e tornou-se professor de História das Religiões em Estrasburgo. Ao longo da sua vida, defendeu a laicidade, foi inclusivamente presidente da Liga de Ensino e pertenceu à União Racionalista. Isto para conhecermos um bocadinho o autor, quem é esta pessoa chamada Próspero Alfarique. E ele escreveu muito sobre os fenómenos religiosos do ponto de vista social. Foi um dos focos do seu trabalho em História, foi tentar compreender estes fenómenos. Este livro, A Fabricação de Fátima, portanto, centra-se num fenómeno português, por todos nós é conhecido aqui, e é interessante perceber que alguém que está em França acompanhava estes fenómenos, estas movimentações que aconteceram no período de vida dele, e aos quais estes fenómenos não seriam estranhos, porque houve também o fenómeno em Lourdes, e escreveu sobre este livro, e este livro é para fazer um debunking do acontecimento, desmontar o acontecimento. E o próprio título já indica isso, a fabricação de Fátima, quer dizer que foi um fenómeno que foi fabricado, e fabricado por quem? Claro, fabricado por quem? Pelo clero. Então, o livro é muito curto, é um livro pequenino, é pequenino em termos de tamanho, é pequenino em termos de páginas, tem apenas 112 páginas, num livro de bolso, muito pequeno, e que está dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo é dedicado aos 3 videntes, o segundo ao clero e o terceiro ao Vaticano. Porque ele quer explicar quem é que foram os responsáveis por isto. No primeiro capítulo dos 3 videntes, ele divide este capítulo no contexto, começa por explicar o contexto da época, a posição e a psicologia dos visionários e explica as visões. Depois, no segundo capítulo, fala dos vários padres que estiveram envolvidos, porque é importante nós conhecermos os atores no terreno. E no terceiro capítulo, dedicado ao Vaticano, ele fala dos 3 papas também que contribuíram para que esta mensagem e este fenómeno se consolidasse. Que foi o Papa Bento XV, o Pio XI e o Pio XII. Para quem se interessa por este fenómeno, seja porque é crente e segue, pode ler o livro para conhecer melhor o que está por trás. E para quem não é, para quem é ateu, este livro ajuda também a explicar, é um de muitos escritos sobre o fenómeno de Fátima e que ajuda a explicar o que aconteceu com uma perspectiva mais racional e deste ponto de vista também mais social, falando dos atores que estiveram envolvidos. E isso é o que caracteriza para mim este livro. É um livro de referência, mesmo nos livros de história. Eu gostava de mencionar isto nos vários livros que se focam de história, de sociologia, que se focam, mais atuais, mais contemporâneos nossos, que se focam sobre este tema. Este é um dos livros quase sempre referidos. Portanto, é um livro de referência não só para quem faz investigação académica, como é um livro que é importante para compreender, mesmo para quem não é académico. E está muito bem escrito, está escrito de maneira muito acessível, portanto qualquer pessoa pode lê-lo. Gostava também só de mencionar, para terminar, que este livro faz parte da nossa coleção que estivemos a reunir para a Biblioteca Ateísta da nossa associação, que a nossa associação está a promover.
E não se esqueçam que se querem mais livros, mais recomendações e uma comunidade à vossa volta que também os lê e que também os discute, podem sempre inscrever-se no Antídoto Clube de Leitura Ateu, organizado pela Associação Ateísta Portuguesa. De resto, João, o que é que nós andamos aqui a fazer? Como sempre, todos os meses, vamos rever o que é que a Associação Ateísta Portuguesa tem feito. Olha, muito bem. Eu vou começar já pelo que tu disseste. Temos tido o Clube de Leitura Antídoto, que acabaste agora mesmo de mencionar. A penúltima sessão, ou melhor, a última sessão foi dedicada também a este fenómeno de Fátima. Portanto, foi a análise de um excerto do livro Fátima Desmascarada, que tu também já falaste no início do podcast, na altura das notícias. E o tema, mais concretamente, foi dedicado ao valor probatório dos milagres, isso em particular sobre o sudário de Cadouin, que é uma localização em França, onde foi encontrado um sudário. Durante muito tempo esse sudário foi atribuído a Cristo, um dos vários sudários de Cristo que existe, que supostamente existe. E a análise que é feita é muito interessante, porque depois quando se consegue compreender porque é que aquele sudário, que durante anos, durante séculos, foi adorado como sendo um sudário de Cristo, que foi avalizado pelos padres da religião, que depois foi submetido à avaliação por técnicos, por papas, que também validaram e disseram, não, isto é mesmo um sudário real, e só agora no século XX. Porque o sudário tinha umas inscrições e foi dado a analisar a especialistas em linguistas e que disseram, sim, o que está aí é uma alusão a Alá e a Maomé. Allahu Akbar. Portanto, isto não é um sudário de Cristo. Ou seja, tiveram durante séculos a adorar o Deus errado. Portanto, os crentes católicos, o Deus errado, como se fosse ou, neste caso, o profeta pelas maiores sumidades da Igreja Católica, tanto padres como papas, que tinham vindo a dizer que aquilo sim, a avaliar e a validar como sendo um sudário real e real no sentido de ter sido atribuído a Cristo. E no final aquilo era de outra religião. É tão engraçado esta história. E gerou ali um debate interessante entre nós. Portanto, para dizer que no Clube de Leitura nós fazemos isto, lemos excertos, comentamos, e depois cada um faz a interpretação do texto, salientando o que mais lhe pareceu importante nesses textos. E é um bom momento de convívio que nós proporcionamos a quem se quer juntar a nós. E quem está a promover isto também, como a Eva já mencionou, é o João Sequeira e também o João Nascimento, que também dá apoio. E o Gabriel Coelho. Neste momento é o João Nascimento e o Gabriel Coelho que estão responsáveis pelas próximas edições, por isso juntem-se a nós. É sempre interessante, eles escolhem muito bem os textos. Quando os textos estão noutras línguas, até é o João Nascimento que os tem traduzido para português, para podermos estar todos na mesma página, por isso juntem-se, é um projeto muito interessante e que está a ser muito bem conduzido por estes três elementos da Associação Ateísta Portuguesa. E por falar em próximos eventos, o próximo tema deste Clube de Leitura Antídoto é sobre Carl Sagan e a hipótese de Deus. Portanto, o Carl Sagan foi um divulgador de ciência muito importante, ligado à astronomia, e que tem escrito livros relevantes não só para o ateísmo como para o ceticismo. E, portanto, se gostam deste autor e de debater a hipótese de Deus, então eu convido-vos a participar, então também a inscreverem-se primeiro no Clube de Leitura, que é online, os encontros são online, e a poderem debater connosco, neste caso o tema do Carl Sagan e a hipótese de Deus. E temos também depois continuo. Sim, a Tertúlia Livre Pensar, cujo tema será este mês, ou ora bem, estamos em março, exatamente. Sim, a liberdade religiosa e o espaço público em Portugal, que é um tema que nos interessa muito, que é, se calhar, um dos temas, certamente, mais debatidos no seio dos membros da nossa associação, e mesmo quem não é, porque acho que isto interessa debater a todos, e, portanto, quem se queira juntar a nós, também é uma conversa informal, ou um sábado, neste caso, um sábado de manhã, que se queira juntar a nós e debater este tema, não só para analisar a situação atual, como propor soluções sobre o que se pode vir a fazer. Gostaria também de mencionar que o último tema foi muito interessante também, que resultou da sugestão de um dos nossos associados, uma das pessoas que nos acompanha, que foi sobre como assumir o ateísmo
convivência e respeito, era esse o tema, e é importante precisamente sobre como assumirmos esse ateísmo perante a família, perante colegas de trabalho, perante a sociedade no geral, e demonstrar que não estamos sozinhos, porque às vezes parece que estamos sozinhos, parece que é difícil assumirmos como tal, e não sabemos como dar esse passo. Em Portugal é mais fácil, em Portugal, na zona das grandes cidades, se calhar nas aldeias não é assim tão fácil, e noutros países também não, como por exemplo no Brasil há essa dificuldade, e portanto esse tema também foi importante nós debatermos, precisamente para encontrarmos soluções e darmos apoio uns aos outros, mostrando que não estamos sozinhos, que existem muitos ateus e que não é um bicho de 7 cabeças fazer essa saída do armário, digamos assim. O clube de leitura deste mês vai decorrer no dia 28 às 10 da noite e a tertúlia livre pensar deste mês será no dia 29 de manhã. Por isso, mais uma vez, juntem-se a nós através das inscrições no website da Associação Ateísta Portuguesa. Eu também vos aconselho a irem ouvir, mais uma vez, o quarteto dos 3 ateus, Miguel e Gabriel. Eu participei num dos episódios, no dia 25 de fevereiro. O episódio chama-se O Negócio de Apanhar Crianças Bem Cedinho. Sem puxar a brasa à minha sardinha, foi uma conversa fantástica. Estivemos a falar de muitos temas em que tocamos também hoje, nomeadamente acerca do Papa, acerca destas notícias todas que o têm rodeado, e por isso convido-vos a ouvir esse episódio que ficou muito engraçado, com muitos momentos de humor, como já é característico também do quarteto dos 3 ateus, e sei que tu também tiveste a tua própria experiência noutro podcast. É verdade. Tanto eu como tu, 2 semanas. Tu estiveste nesse podcast 2 semanas antes. Tivemos os dois na participação, cada um no seu dia, num podcast evangélico chamado Reunidos em Meu Nome, e que fomos convidados por esse grupo. Aliás, era um convite que já nos tinha sido endereçado à associação há um ano, sensivelmente, talvez um bocadinho mais, mas que por questões de agenda não conseguimos chegar lá. Agora, isto é um novo projeto dos mesmos autores, e que nos convidaram, portanto é um podcast recente, e convidaram-nos a participar logo no primeiro episódio, e a Eva esteve no primeiro episódio e eu estive no segundo. No meu caso, eu vou começar pelo meu e depois vou-te perguntar como é que correu o teu. O tema, portanto, cada episódio tem um tema, e no episódio em que eu estive presente, o tema era dedicado à credibilidade da Bíblia, e falámos um bocadinho em torno disso. Foi uma conversa, eu não gosto de convencer ninguém, portanto houve perguntas, houve respostas, portanto, e não tendo tentado convencer ninguém, não se pode dizer que tenha havido aqui um lado vencedor, porque na minha perspectiva não era esse o propósito, mas houve uma conversa, houve um diálogo, apresentaram-nos perguntas, eu respondi, depois houve contra-respostas, houve contra-respostas, e foi um debate muito interessante, e portanto eu aconselho a quem se interessa por estes temas também a ouvir esse podcast. Eu não pude ficar até ao fim, porque infelizmente nesse dia ia ter um velório, e portanto, mas ainda estive lá cerca de 1h30 a conversar com eles, depois a conversa continuou, e foi uma experiência interessante, o que mostra também que, por um lado, nós estamos bem preparados para debater com qualquer religião, principalmente as cristãs. E o que eu gostaria de salientar um ponto interessante aí, que foi porque percebi que, pela reação deles, interessou-me a reação deles, foi quando eu tive a explicar o que era a associação ateísta, o que era o ateísmo, como é que era o ateísmo em Portugal, isto numa fase muito introdutória. Eu esclareci que o ateísmo não está diretamente relacionado com nem diretamente nem indiretamente com o satanismo. E a reação deles foi: não! Como se eles quisessem isso. Não, nós nem acreditamos em Satã, nem no diabo, nem nada disso. Isso são coisas que existem. É uma fantasia. Mas, exato. Eu não acredito em Deus, e acreditar no demónio, não é? Claro, não só eles acreditam nisso, não só eles acreditam que existe, como acreditam que nós acreditamos e que nós seguimos isso, e que nós somos a via do diabo. Que não faz sentido nenhum. Uma coisa que eu disse que eu achava que era uma banalidade. Sem acreditar na outra, não faz sentido. Pois, exato. Aliás, mesmo alguns católicos que acreditam, nem todos portanto, os católicos acreditam em Deus, nem todos os católicos acreditam no diabo, em Satanás, o que foi. Mas uma boa parte dos cristãos acreditam. Acredita, pois, era aí que eu queria chegar, é que os que acreditam, quando eu digo, mas isso não existe, eles dizem, então, mas não existe,
Se não existe o diabo, então não faz sentido existir Deus. Pois, meus amigos, é capaz de ser mesmo isso, não é? Ou seja, há pessoas que só acreditam em Deus porque acreditam que existe diabo e então para combatê-lo tem de existir Deus. Mas a questão aí é a questão do mal, não é? Chegam à Sentir-se conclusão que não existe protegido. diabo, então... Se não existe diabo, para que é que havia Opa. de existir Deus? E a nossa questão é exatamente a mesma. Se existe o mal, É. porquê que existe Deus? Um Sim. Deus omnipotente, omnipresente, etc. Por exemplo. Mas acho Enfim, que e a tua tiveste experiência? eu acho que tiveste uma postura muito didática, sabes? Tu és uma pessoa extremamente paciente e uma pessoa claramente com formação de comunicação. E eu não tenho essa formação. Portanto, eu não posso dizer que no meu caso tenham sido 3 horas e meia de debate. Foi mais 3 horas e meia de discussão. Admito. Eu não sou uma pessoa particularmente paciente. Eu tenho alguma dificuldade em ouvir coisas fora da realidade e não reagir. E a conclusão que eu tirei, eu acho que até te mandei uma mensagem acerca disto, é que tinhas-me dito já há bastante tempo, tínhamos tido uma conversa já há bastante tempo, em que tu referiste isto. A grande dificuldade de falar com pessoas religiosas é que nós não estamos os dois a ter a mesma discussão. Eu estou a ter uma discussão baseada na realidade e a outra pessoa está a ter uma discussão baseada na crença, na fantasia. Portanto, quando tu estás a tentar debater com uma pessoa e ela constantemente dizer que o argumento principal é mas a minha religião é a única que é baseada na graça do Senhor. E tu dizes e por ser diferente é verdadeira. Nem sequer é comum a todas as denominações, portanto, nem sequer é por aí, mas sabes quando tu chegas ali e tens a sensação que estás a bater com a cabeça numa parede e a parede claramente está a ganhar por ser dura, mas não por ser particularmente melhor do que tu a discutir ou melhor do que tu a dar argumentos. É isso que eu sinto. Não deixa de ser interessante. Não faço isto, não fiquei ali 3 horas e meia sem jantar e já no fim a dizer, olha, mas vocês misericórdia, por favor, deixem-me ir embora, porque já eu quero comer, eu quero jantar. Não o faço porque acho que vou converter aquelas pessoas a nada. Não o faço por isso. Faço porque há sempre a possibilidade de haver outra pessoa que está a ver aquele conteúdo e que está com dúvidas. E fica ali a semente para a pessoa pensar. E depois faça o que quiser, porque eu não sou evangelista, eu não estou aqui para converter ninguém à associação. As únicas pessoas que eu quero dentro da Associação Ateísta Portuguesa são os ateus de Portugal, são os agnósticos de Portugal. Os outros, acreditam, não acreditam, não tem nada a ver com isso. Desde que me deem a minha liberdade de não acreditar. E aquilo que me chateou um bocadinho foi que logo a seguir a esse debate, se é que lhe podemos chamar um debate, este podcast fez um episódio especial sem convidados para dizer todas as coisas que eu estava a debater. Portanto, incluindo dizer que o ateísmo é uma forma de crença. E isso incomoda-me, quando não te é dada sequer a oportunidade de responderes. O ateísmo não é uma forma de crença, da mesma maneira que não fumar é uma forma de ser fumador. Isso não existe. E por isso é difícil entrar neste tipo de iniciativas e é difícil sair com alguma satisfação delas. A única satisfação que eu vejo aqui são pessoas acessíveis, são pessoas que querem uma discussão aberta, isso é raro, há que reconhecê-lo, e são pessoas que, sempre que fazem estes episódios, abrem um servidor do Discord e quem quiser entrar pode entrar e debater com eles. Por isso, apesar de eu considerar que isso é um excesso de confiança da parte destes podcasters, porque claramente eles não conhecem os argumentos ateus e ficavam sempre muito surpreendidos quando eu conhecia os argumentos deles e claramente não me convenciam. Apesar de tudo isso, também significa que há uma abertura que muitas vezes não existe do lado lá da mesa e por isso acho que quem quiser debater pelo menos tem essa oportunidade e isso é positivo. Sim, tens razão, eu também concordo com essa, volto a concordar contigo, mas sim, essa abertura foi muito, muito importante porque associamos muito, eu pelo menos faço essa associação entre o evangelismo, a igreja evangélica, a religião evangélica e o fundamentalismo religioso. E apesar deles serem em parte fundamentalistas no sentido de terem fundamentalistas em torno da sua crença, não são fundamentalistas do ponto de vista social, no sentido em que se abrem para ouvir e debater os outros argumentos, mesmo que possa surgir a sensação, a percepção de que nos estão a tentar converter. Porque estão. Pois, mas faz parte de, não principalmente é da possível igreja ser religioso sem evangélica. quereres converter. É assim que o vírus se propaga. Sim.
O vírus quer sempre um novo hospedeiro e ficar o máximo tempo possível nesse hospedeiro antes de o matar para poder propagar-se a outros hospedeiros. E eu não estou a falar de vírus. As tuas últimas considerações antes de encerrarmos este podcast? Sim, é só para informar que nós, na nossa senda de chegar a mais pessoas e de divulgar o nosso trabalho, estamos também no Mastodon. Como foi já comunicado, nós temos do Twitter, por várias razões, especialmente a nível não estava a cumprir o seu propósito de comunicação, ouvimos as sugestões de alguns membros que sugeriram que nós fôssemos para outras plataformas. Já aqui dissemos no passado que também estamos no Blue Sky, e agora estamos no Mastodon, portanto também aí nos podem seguir. Ainda não há conteúdos, mas porque a conta só foi criada no dia anterior à gravação deste podcast, portanto é muito recente, mas em breve teremos conteúdos também no Mastodon, portanto quem está nessa rede partilhada pode nos acompanhar aí. Pelo que, queridos primatas pensantes, não percam o próximo episódio daqui a 2 semanas, porque nós também não, e o João Monteiro volta no próximo mês para a Crónica Mensal. Caros primatas pensantes, obrigada por nos terem acompanhado neste episódio do Homo Sem Deus. Sigam-nos nas redes sociais e, se tiverem perguntas ou histórias para partilhar, enviem-nos uma mensagem de voz ou texto. Queremos as vossas vozes no espaço do ouvinte. Juntos, vamos continuar a desafiar o pensamento mágico e a instigar o pensamento crítico. Estaremos de volta daqui a 2 semanas com mais entrevistas intrigantes, notícias do mundo religioso e muito mais para os nossos queridos primatas pensantes. Até lá, continuem a questionar, a duvidar e a explorar as vastas fronteiras do pensamento crítico. O meu nome é Eva Monteiro e eu escolho ser Homo sapiens sem Deus.